Um bairro de vida simples e pacata. Chocado com a tragédia que aconteceu nesta casa. Foi aqui que os irmãos Vicente, de 4 anos, e Valentim, de 2, foram assassinados esta semana. O irmão mais velho, de 16 anos, confessou ter matado os pequenos. Bairro Cordeirinho, município de Maricá, região metropolitana do Rio. Segunda-feira. Essas imagens mostram a mãe das crianças sendo consolada na calçada. Desesperada, ela pergunta ao filho mais velho: "Você matou seus irmãos?" Neste áudio, o rapaz confessa: meu padrasto, ele abandonou minha mãe. E ela estava numa situação muito difícil, ela estava chorando o dia todo porque ele foi embora. E eu decidi fazer isso porque os dois são filhos dele. Só isso. Não tem mais motivo, não. Essa mulher, que mora na casa da frente, diz que tudo aconteceu de repente. Eu iria escutar as crianças chorando, ou alguns... Nada, não senti nada. A mãe teria ido ao mercado e deixou o filho mais velho tomando conta dos menores. Ela estava dentro do mercado junto comigo, a fila estava gigante. Tem câmeras, inclusive, no mercado. Os vizinhos dizem que o adolescente era tímido e não saía muito de casa. Ele era mais retraído, ele era uma criança muito envergonhada, ao que parecia. Aí ele se retraía, aquele sorrisinho, tudo dele ficava com a carinha assim mais avermelhadinha, com o jeito de estar com vergonha. Mais em casa. E é como a mãe dizia, que ele ficava muito jogando no videogame, dentro de casa. Só que eu não vi ele na rua. Depois de ter matado as crianças, o adolescente saiu de casa. Ele chegou a mandar uma mensagem para a mãe, como se nada tivesse acontecido. Por uma rede social, também conversou com 2 amigos. O jovem caminhou cerca de 700 metros até chegar nessa praia. A essa altura, o crime já havia sido descoberto. O adolescente foi pego aqui, pelos próprios moradores da região. Ele chegou a ser agredido antes da chegada da polícia militar. Nesse vídeo, o rapaz está no chão, cercado e algemado. Ele foi levado para a divisão de homicídios e, mais uma vez, confessou. Ele estava tranquilo, sem esboçar nenhum tipo de arrependimento, bem relatando detalhadamente como realmente foi o termo dele, bem detalhado e bem tranquilo e sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento. As 2 crianças assistiam televisão quando foram estranguladas pelo irmão e depois levadas para a área externa da casa e queimadas. O adolescente, de 16 anos, é filho do primeiro relacionamento da mãe. Casada novamente, a mulher teve outros 2 filhos, Vicente e Valentim. No depoimento do rapaz, que o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade, ele relata não gostar do padrasto. Ele diz que viviam tolerando um ao outro. Segundo ele contou à polícia, o padrasto agredia a mãe constantemente. Ele ainda diz que, pouco a pouco, foi aumentando o sentimento de matar o padrasto, por conta das agressões sofridas pela mãe, e que pensava em matar o padrasto havia 2 anos. E aí relata que na semana passada, não sabendo precisar o dia, ele foi até o quarto do padrasto para tentar matá-lo com uma katana, uma espécie de espada que ele fala que tem, só que ele hesitou. No momento ele hesitou, voltou para o quarto e não teve coragem de dar prosseguimento ao seu intento. 4 dias depois de perder os filhos, a mãe das crianças aceitou conversar com a nossa produção por mensagem de texto. Ela deu uma versão diferente. O texto que ela escreveu será narrado pela atriz Beth Goulart. O padrasto fez papel de pai, muitas vezes. Era uma relação de respeito. O padrasto nunca agrediu, nunca gritou, nunca brigou com ele.
Tivemos, como todo casal, divergências, onde as vozes se exaltavam. Mas nunca meu filho precisou se meter para apartar qualquer briga ou qualquer coisa. O menino contou que a mãe e o atual marido estavam se separando. E no dia do crime, o homem teria ido embora de casa. Quando a mãe vai ao supermercado e deixa as crianças sob responsabilidade dele, ele fala que isso aconteceu pouquíssimas vezes, né? Muito difícil isso acontecer. E aí ele fala que, nesse momento, pensou e ele enxergou nas crianças a forma de atingir o padrasto, e aí ele alega que foi quando ele realmente executou os homicídios. Ele enxergava nos irmãos muito a imagem do padrasto. Em outra parte da conversa, por mensagem, a mãe relata: Meu filho mais velho, de maneira nenhuma, aparentava qualquer tipo de problema. Meu filho era tratado da mesma forma que os irmãos, com o mesmo amor, com a mesma importância. Vicente e Valentim foram enterrados sob forte comoção de parentes e amigos da família. Por ser menor de idade, o jovem foi apreendido e encaminhado para uma unidade socioeducativa. No caso, ele vai responder por fato semelhante ao crime de duplo homicídio qualificado e pode ficar até 3 anos internado em regime fechado. A condição dele ser adolescente, a legislação penal não entende como ele ter sido cometido crime, propriamente dito. Depois de cumprir a punição, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o jovem que matou os irmãos não terá uma ficha criminal na vida adulta. Ele não vai ser considerado, porque reincidência é só quando alguém comete um crime e é punido com sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, como não cometeu crime tecnicamente falando, nós estamos diante de um injusto penal, um fato análogo a crime, ele não será considerado reincidente. A punição dele, que não será uma sanção penal, será justamente uma inserção em uma instituição de tratamento, acompanhamento interdisciplinar com profissionais que venham a trazer essa recuperação do ser humano. Segundo o psiquiatra Isaac Efraim, o jovem parece ter personalidade doentia, que distorce a realidade que vive e mais, perversa. Esse tipo de perturbação, às vezes, vem de nascença. Esse tipo de perturbação, às vezes, é agravado por um ambiente familiar muito agressivo. Isso também complica muito a coisa. Mas ele vive em função disso. A vida dele, desse tipo de perturbado, desse tipo de, entre aspas, provavelmente doente, é conseguir ter sensações de domínio, de poder, de imposição, de crueldade e de vingança. Domina a mente dele um desejo absolutamente incontrolável de destruir quem impediu ele de ter o poder de se sentir superior dentro da situação. Em São Gabriel de Palha, no Espírito Santo, mais um crime envolvendo adolescentes. Outro jovem, também de 16 anos, matou a irmã de 11 anos e um primo de 6. A família está muito abalada, está todo mundo assim, muito chocado, ainda sem acreditar no que aconteceu, né? Segundo a polícia, as crianças estavam brincando quando foram atacadas com uma faca. A mãe estava no andar de baixo da casa e ouviu os gritos. Foi um susto imenso, porque ninguém esperava. Eu custei entender o que estava acontecendo ali. O adolescente tentou fugir e foi pego. Ele disse à polícia que tinha usado drogas e não apresentou um motivo para ter matado as crianças. 2 crimes bárbaros e sem explicação.